para a gente avançar aqui também, já vou liberar o Kaique depois desse tópico, né? Porque eu sei que ele está aí também com visita em casa. Fim de ano é sempre aquela coisa maravilhosa, né? O São Paulo busca mais 3 posições no mercado: zagueiro, meia e atacante. São os 3 alvos do São Paulo. Esse zagueiro era para ser o Ávila, né? Que não vem mais, encerrado. Então, essa conversa pelo Gaston Ávila. O meia depende da situação do Oscar também, e aí entra uma outra informação que é sobre o Rodriguinho, né? Também para passar para vocês, que não tem conversas nesse momento para ele renovar o contrato e ele está caminhando para deixar o São Paulo ou livre no meio do ano ou por alguma negociação por agora, porque ele tem contrato apenas até o fim do ano e está travada qualquer conversa pela permanência dele, pela renovação dele. Então, é um meia também com uma certa inconstância. Também é um ponto de interrogação para a próxima temporada. E o Oscar aposentando. Meia, então, né? Meia mais criativo é um dos alvos. Aí essa posição de zagueiro para compor o elenco e mais um atacante, pelo que eu ouvi, de lado de campo, que seria, então, o Alisson, né? Que é um dos alvos, mas alguém nesse perfil aí que possa jogar ou como segundo atacante ou também fazendo uma ala, mas não é necessariamente uma ala extrema, né, um ponta, porque o Crespo joga num 3-5-2. Então é um cara para compor ali mesmo nesse esquema, né, para jogar pelo meio também. É mais um perfil buscado pelo São Paulo. 3 alvos. Eu acho, Kaique, que assim, eu estava vendo até as outras movimentações aí dos outros clubes e me parece que tem algo natural, né, que está sendo mais lenta essa janela de fato, né? Você vê ali os clubes geralmente têm 1, 2, 3 contratados, não foge muito disso. Mas é muito importante para o São Paulo tentar agilizar esses movimentos aí. E o meia, para mim, é um alvo de extrema preocupação, Kaique, porque o meia criativo nesse São Paulo é algo que eles vão começar. É a temporada, mais uma vez, com o Marcos Antônio improvisado. Ou vai jogar com o Rodriguinho, né, que é um jogador também que tem a dúvida, essa inconstância. É algo realmente a se pensar com mais urgência, Kaique. Quando você vê a lista, tem um zagueiro, aí tem um meia, aí tem um atacante, eu hoje não vejo necessidade de São Paulo buscar um atacante. O Rian Francisco vai voltar no momento mais importante da temporada para o São Paulo. O Rian Francisco vai estar à disposição. Tem o André Silva, o São Paulo precisa ser claro com relação à tomada de decisão do André Silva. Até agora, tem dado certo o tratamento conservador? O São Paulo vai poder contar com o André Silva a partir de quando? O André Silva ele vai poder jogar sem ter que fazer nenhum outro tratamento. Ele não vai ter que passar de fato por cirurgia depois de optar por um tratamento conservador, apesar da cirurgia ter sido indicada para ele. O Caleri está voltando. O Caleri volta em boas condições. Fisicamente ele já estava treinando, até participando do início dos treinos abertos que a gente pôde acompanhar, os últimos no CT da Barra Funda. Ele já estava treinando com os demais jogadores do elenco. Então, são opções. O São Paulo já tem. Renovou com o Tapia, né? Permaneceu o Tapia. Tem o Luciano, tem o Caleri, tem o próprio André Silva, tem o Rian Francisco. Precisa de mais atacante? Tem o Ferreirinha para velocidade, tem o Luca para velocidade. Precisa de mais atacante? Eu acho que o foco total e absoluto é para um jogador meia. E para zagueiro, eu não sei qual é a movimentação que tá pintando por aí. O Sabino deve renovar, o Ferrarese tinha aquela possibilidade do Botafogo, mas entrou um transfer ban no Botafogo. O Ferrarese e o Pablo Maia ficaram muito próximos, inclusive, de fecharem com o Botafogo. O Botafogo não contava com o transfer ban que acabou surgindo. E acabou não dando certo, inclusive, uma possibilidade de troca, né? Que estava sendo pintada. Todo mundo levantando possibilidades que poderiam surgir nomes interessantes. O Savarino poderia ser esse meia de armação que o São Paulo tanto precisa e um jogador raro hoje no mercado. Se você for pensar em meia criativo, é difícil você encontrar. É complicado você pensar em nomes. Então vai ter que partir da criatividade mesmo da diretoria do São Paulo, que para mim devia focar mais em um meia de fato do que propriamente até zagueiro e atacante. É isso, perfeito. São os alvos, Mateusão, do São Paulo no mercado. Queria o seu comentário a respeito aí dessas possíveis movimentações. Eu concordo em gênero, número e grau com o Kaique, principalmente na questão do ataque do São Paulo, que ainda tem Paulinho pedindo passagem. Eu acho que o São Paulo não precisa, neste momento, voltar os seus olhos, as suas forças do mercado para contratar um atacante.
acredito que talvez, né, lógico, os jogadores que vão sair do departamento médico, e aí, como ele bem citou, André Silva, Caleri, Rian Francisco, a adaptação deles à volta vai ser paulatina. Eles não vão voltar de imediato já naquela mesma intensidade de outrora. Ainda assim, eu acredito que o São Paulo tenha muita reposição na posição. Eu acho que para o São Paulo buscar um determinado jogador deva ser naquela área do campo em que haja muita carência, e o meia de ligação é o que acho eu que o São Paulo deveria voltar aos seus olhos. Afinal, só teríamos no elenco Oscar, que vai se aposentar provavelmente, e Rodriguinho, que, como o Gabriel já adiantou, está em fim de contrato, muito provavelmente saia da equipe. Então, eu acho que o foco do São Paulo deveria ser em um meia de ligação. O atacante, até o próprio Gonzalo Tapia já renovou com o São Paulo. Eu acho que o São Paulo não deveria buscar ataque no mercado. O Ávila, que seria o zagueiro que viria, eu acho que viria para somar no elenco. Eu acho que seria uma contratação importante, mas agora, com a ida dele ao Rosário Central, também não vejo como o São Paulo poderia buscar um jogador que não se utilizasse dessa criatividade, buscar um jogador em final de contrato que tivesse essa disposição de chegar. A gente está vendo um mercado bem atípico, como o Gabriel citou, afinal, o campeonato já começa meados agora de janeiro, então as equipes não estão com um mercado muito intenso, e o São Paulo ainda tem o negativo extracampo, que está prejudicando sobremaneira o andamento da equipe e também a própria vontade do atleta de chegar ao São Paulo. Afinal, por exemplo, Kaique citou Savarino. Qual é a vontade que um jogador tem de sair de um Botafogo para ir para o São Paulo? É um jogador raro, um jogador com a camisa 10, é um jogador que faria muita diferença no São Paulo. Acho que seria uma boa contratação, mas daí a ele querer vir num time onde está tendo um turbilhão de extracampo é muito complicado. Então o São Paulo vai ter que exercer essa criatividade. Espero que o São Paulo possa conseguir esses jogadores, mas das contratações, eu acho que apenas o Ávila seria aquela que se encaixaria perfeitamente até nessas pretensões de Hernan Crespo, né? De jogador que jogou durante o ano 2025, jovem, que tem saúde. Espero que o São Paulo consiga, mas não consigo ver no mercado como o São Paulo faria isso atualmente, para que a gente já no meio de janeiro pudesse ter um elenco já formado.